Vamos cozinhar então? Vamos fazer a sobremesa? Baba ao rum com o nosso chefe Benedito Tessi. Um prazer recebê-lo. Pode entrar, chefe. Tudo Olá. bem? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você, Tati? Eu estou... Drica, mas tudo bem? Desculpa, Drica. Ai, meu Deus do céu. Não, você não é a primeira pessoa que me chama de Tati, não. Fica tranquilo. É porque lembra mesmo, o nome é curto. E, afinal de contas, né? Ela Pelo ficou aqui apelido. tomando conta dessa casa há quantos anos, gente? Eu não tenho problema nenhum com isso, não, viu, chefe? Pode ficar tranquilo. Olha aqui, Vamos chefe. lá. Vamos fazer, então, essa baba rum, que é um doce gostoso. Sim. O cheirinho já tá tomando conta aqui da nossa cozinha. Mas não é um doce assim que a gente vê sempre. Não é um né? doce tão... Ele é tradicional na Europa, é um doce de origem italiana, então ele teve uma releitura na França agora, então eles tomaram um pouquinho doce para eles. É um doce que tem uma Agora a origem gente traz pro bem... Brasil. É uma origem bem diversa, assim. Dizem que o nome é russo, a origem é de Nápoles e acaba ficando confusa. Na verdade, você como chefe, se tivesse criado um doce tipicamente brasileiro e esse doce fosse parar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, você não ia ficar feliz? Ia. É, então. Ia. Então é Mas isso, né? o ego dos chefes é grande. É grande? Todo mundo quer brigar para ver quem criou a receita. Ah, essa é a questão, Essa é a né? questão. Não é espalhar o doce pelo mundo, mas a receita é quem minha, é- é minha. é. Mas e aí, é europeu? É europeu. Agora não sabe Não se é se sabe francês de quem. ou de quem ali na Europa. Se é italiano, se é russo, se é austríaco. Algum europeu de criou alguém. o baba ao rum e nós vamos fazer ele hoje aqui no Mulher.com. Isso que é o mais importante. Isso. Então pega a caneta que eu já vou falar a receita aqui, ó, abençoada. Vamos. 10 gramas de fermento biológico fresco. Fresco. Aquele fedorzinho lá que a gente Cheirinho come. de pão. Cheirinho de pão. De pão. 10 Dá uma gramas de crema. açúcar refinado. Pode ser outro açúcar ou não. Porque Melhor o refinado. melhor, porque alguns chefes confeiteiros já passaram por aqui, também disseram, quando é açúcar refinado, tem É que ser açúcar açúcar refinado, Porque tá? o açúcar de confeiteiro ele tem um percentual de amido de milho. Então, você não tem só açúcar, você tem açúcar E com o mais alguma cristal, o coisa. demerara, esses aí. Aí é o processo de refinamento. Que Ah, muda. porque aí vai É menos mudar o doce refinado. todinho. Então é Isso. açúcar refinado. 20 ml de água, 10 gramas de farinha de trigo. Isso. E é isso. Esse aqui eu estou falando os ingredientes esponja. Isso, é um pré-fermento. Olha, e depois a gente vai para a massa, que vai ser 100 Exato. gramas de farinha de trigo, 40 gramas do açúcar refinado, um ovo, 50 gramas de manteiga e uma pitada de sal. E depois vem a calda, depois eu dou o... Isso. Porque ele funciona o Ingredientes seguinte, da ele é um bolinho, Uhum. porém ele tem os princípios de um pão. Então a gente usa um fermento biológico fresco ao invés de usar o fermento químico, Tá bom. que é como se fosse um pãozinho, o processo é esse, porém ele é mais trabalhoso um pouquinho porque tem esse processo de fermentação. Então a gente começa pelo pré-fermento, como se fosse fazer o pãozinho, que a gente faz a esponjinha do pão, deixa ela crescer, para depois entrar com o restante dos ingredientes. 10 gramas de fermento biológico fresco. Isso, Ele vai colocando, eu vou falando de novo aqui, ó. Olha lá, do 20 ml de água. isso. Aqui eu vou dissolver primeiro o fermento, que ele é mais difícil de incorporar. Essa água tá na temperatura ambiente, Está na chefe? temperatura ambiente. Então, tá bom. Ela não pode estar muito quente, senão ela mata o fermento. E fria vai retardar um pouquinho o processo de fermentação. Então a gente espera um pouquinho que ela esteja na temperatura ambiente ou levemente morna. Aí aqui entra com açúcar. Aqui já tem o açúcar e uma pitadinha de sal. Lembrando que Ali o é sal 10 gramas só de açúcar refinado. É uma colher? Isso. Seria? é mais ou menos uma colher. É pouquinho, né? É pouquinho. É só para ativar o fermento mesmo. Uhum. Aí aqui já entra com a farinha. Farinha de trigo também super pouco. É um 10 pouquinho. gramas de farinha de trigo. Pouquinho É porque o demais. nosso fermento ele se alimenta de açúcar. Então a gente já entra com o açúcar e com a farinha de trigo, que é um açúcar composto, para ativar o fermento, para ele começar a se alimentar. Para depois entrar com o restante dos ingredientes. Então se tiver um lugarzinho abafado em casa, quentezinho, escuro, deixa o seu fermento lá um pouquinho, que aí ele ativa, ele fermenta um pouquinho mais rápido. Tá? Mexeu tudo, ficou tudo Mexeu. homogêneo. A gente reserva o
nosso pré-fermento. Vai fermentar ali enquanto isso. Vai fermentar enquanto isso, ele já vai ativar a esponja. Tá, e agora a gente faz... A gente vai começar o processo do restante da massa. Então eu vou pegar tá. a batedeira aqui. Ó, o processo do restante da massa é 100 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar refinado, um ovo, 50 gramas de manteiga e uma pitada de sal. Também super fácil, olha aí, ó. Você passa o olho aí e já memoriza. Trigo, açúcar, ovo, manteiga. É um bolinho bem simples. Tá. O charme dele é a decoração, é o processo de embeber ele numa calda com rum, que aí ele tem um sabor um pouquinho diferente. É charmoso demais, na verdade, viu, chefe? Não é? É muito lindo, gente, para colocar na mesa de Natal. Olha aí, ó. E ele não é extremamente doce. O que é muito bom. O que é muito bom para as pessoas que não podem ou que não gostam de comer muito doce com açúcar, ele é bem levinho. Tá. E aí o álcool, porque tem muita gente que tem restrição com o álcool. Não faz certa sobremesa porque vai o álcool. Apesar que ele vai ser fervido, então o álcool evapora. Vai evaporar. Mas mesmo assim pode colocar um licor, pode trocar por uma essência de baunilha, uma essência de laranja. Se ficar aí com muito medo do álcool, E você consegue variar bem, colocar uma água de flor de laranjeira, fica muito bom com essa receita também. Vai ser maravilhoso. Aqui tem o quê, chefe? Aqui eu tenho só um ovo. Só um ovo, vai bater Só. só um. Então vamos lá. Só mexeu, não cresceu nem nada. Só quebrei a fibra do ovo mesmo. Só quebrou. Agora eu vou entrar com o açúcar refinado para bater aqui junto. Para massa, açúcar refinado é 40 gramas, tá? 40 gramas. Aí no total a gente usa 50 gramas na receita. Ah, é, porque foi 10 lá e mais 40 aqui. Isso. Aí alguém pode perguntar, geralmente meus alunos perguntam, posso não fazer a esponja? Pode entrar com tudo direto, mas a sua fermentação vai ser melhor e mais rápida se tiver com a esponja pronta. Então aqui dissolvi o açúcar no meu ovo, é só para não ficar com um cristalzinho de açúcar. É só para dissolver, não aconteceu nada, só misturou Ele não açúcar no ovo. levantou nada. Tá. Agora aqui... É bom acompanhar esses processos, porque a gente vai vendo também como faz. Exato. Né? Direitinho. E aí aqui a gente entra com toda a nossa manteiga. Tá. E a manteiga está em temperatura ambiente também, para conseguir incorporá-la mais fácil. Vai bater agora, vai virar um creme ou não? Ainda não, Ainda porque não? a manteiga e o ovo eles não vão se juntar totalmente. Então eles vão ficar um pouquinho separados, dá a impressão até que deu um pouquinho errado, mas não deu. O que vai fazer eles virarem um creme depois é a farinha. Tá, então nós vamos fazer assim, nós vamos começar a bater a manteiga, vamos pro intervalo. Você aproveita para beber aquela aguinha gostosa, geladinha e passa nas nossas redes sociais, deixa seu comentário lá, porque já tem uma foto linda lá da nossa baba rum. Você tá babando aí na nossa baba rum, abençoada? Eita, nós, aqui eu já tô babando aqui. Então deixa seu comentário lá e a gente já volta rapidinho.